Domingo passado nós estávamos falando sobre esse aspecto que, amém, é de uma certa forma chocante, surpreendente, mas não deveria nos chocar. Esse aumento é impressionante, o ódio que nós estamos vendo. Amém. E é um ódio que talvez em tempos recentes as pessoas tinham esse ódio, mas guardavam no coração. A sensação que tem que as pessoas não têm mais vergonha de expor e levar as últimas consequências, e tipo assim, e é isso mesmo, entendeu? E aí nós estamos vendo a realidade desse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, é que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, por se multiplicar a ausência de governo de Cristo, ou seja, o pecado nada mais é que a desobediência. Deus fala, faz assim, segue a Ele, ama a Deus, Ele tem os caminhos e você resolve fazer o teu caminho. Então, por haver uma resistência cada vez maior à verdade, as pessoas estão rejeitando, resistindo, questionando e brigando com a verdade do Evangelho, que é o grande manifestação do amor de Deus. Amém. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sob seus ombros. E fala de toda a bênção que está debaixo do governo de Deus. E no momento que você rejeita isso, você vê a iniquidade se proliferando. Então, nós estamos vendo o espírito anticristo e o espírito de Cristo. São dois espíritos operando. Dois espíritos. Não querendo ser simplista, mas ou você é inspirado pelo Espírito de Deus, ou você está sendo inspirado por um espírito anticristo. E é interessante que na época de Jesus, da pressão que estava havendo, Jesus com a sua vida estava expondo a religião, a hipocrisia da política e do sistema. O sinédrio estava se reunindo. O que nós vamos fazer nessa situação? E de alguma maneira um dos anciãos do momento diz assim: nós temos que cuidar um pouco para não nos acharmos lutando contra Deus, porque conforme você age, você pode daqui a pouco estar operando no espírito contrário ao Espírito de Deus, e é tudo que nós não queremos. E ele está dizendo, e a confusão é tão grande que certas atitudes das pessoas, elas começam a ser conflitantes com o cristianismo. Então, é bem sério o que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão sendo enganadas e em nome de Deus estão se levantando contra Deus. E os religiosos da época criam que eles estavam vivendo em nome de Deus. E Jesus expôs eles, disse: vocês servem ao pai de vocês, o diabo, que é o pai da mentira. Então, quando Jesus nos alerta para o engano, é a possibilidade de que em nome de Deus, porque você foi enganado, e não levou a sério a realidade do que nós estamos vivendo, você pode estar agindo, falando, pensando e se colocando do lado de alguém e está se colocando como, se movendo num espírito anticristo. Amém. O que é sério é o que nós estamos vendo. Então, nós estamos vendo e Jesus deixa claro essas duas realidades. A iniquidade aumenta, a ausência de governo de Deus na terra, o ódio aumenta e o amor se esfria. Essa é a temperatura. Então, o que está acontecendo na terra é uma resistência ao governo de Cristo, à ordem divina, aos valores judaico-cristãos, aos 10 mandamentos, à Bíblia, vamos dizer, à lógica e o reino de Deus, aos mandamentos de Deus, aos estatutos. E aí o que isso gera? No contexto bíblico, um ódio
que ele é estimulado porque no momento que você rejeita a verdade, você abraça outro espírito. E esse outro espírito é um espírito de morte, destruição e ódio. E cada vez que, nesse contexto de maldade e corrupção, que Deus levanta alguém, um profeta, um líder, a sua igreja, para trazer luz, iluminar e expor o caminho e dar uma oportunidade para as pessoas se converterem, alguns vão se converter e outros vão procurar anular essa voz. Então, muitas vezes existe dentro de nós um espírito que se irrita com algumas coisas, que vai à tona, e nós precisamos cuidar com isso no nosso coração. Que Deus nos livre de nos vermos pensando, falando coisas contra a Deus e nos colocar do lado oposto. Amém? Nós queremos Deus conosco. Amém? Então, existe essa realidade onde amor e verdade, eles são muito conectados. A Bíblia deixa claro. Deus é amor e amou de tal maneira que enviou seu Filho. E Jesus é o caminho, a verdade, e Ele pregou a verdade. Quem conhece a verdade é liberto. Então, amor e verdade, eles andam muito juntos. Ao ponto de Jesus dizer, se permanecerdes em mim, permanecerdes na minha palavra, permanecereis no meu amor, eles estão muito conectados. Então, o que faz nós operarmos no amor de Deus, num meio onde o amor está se esfriando, é você estar sólido na verdade. Amém? O que nos protege nesse momento é nós estarmos nutrindo a nossa fé, nutrindo a nossa caminhada, seja, amém, congregando, o que nós estamos falando, exortando-nos mutuamente, ajudando um ao outro, alimentando-nos da palavra de Deus, para andar na verdade do Evangelho. E se você anda na verdade, você está andando no amor de Deus. Amém. Então, o que é essa cultura que todo mundo diz, woke, né? É um termo que se usa assim, não sei nem em português o que se usa. Mas o que é isso? Se você abraça o amor, a mensagem do amor, sem a verdade, você vira isso. Então, o que não existe é um falso amor. E em nome do amor, você espalha a tirania, a perversidade. Amém. Só Deus sabe o que passa por aí. Amém. O nível de maldade, perversão, imoralidade e tudo mais. Por quê? Porque quem ama, tolera. E é isso que nós estamos vendo. Então, quando se levanta alguém que diz, Deus te ama, não peca mais, essa mensagem não fecha. Deus me ama, Ele entende meu coração e eu faço isso por amor a Deus. Quem é tu para julgar se tu me ama ou não? Mas a mensagem do amor, Deus te ama muito, te arrepende. Amém? É uma mensagem que é conflitante no sistema que nós vivemos hoje. Deus te ama ao extremo, te arrepende e volta para Deus. Amém? É algo que não está... Amém? E nós, e mesmo no meio cristão, as pessoas começam a questionar. Amém? Se Deus me ama, te arrepende. Ele está te dando uma oportunidade de viver de novo sob o governo do Filho do seu amor. Amém? E experimentar o amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus, ele tem limites. Amém? Que é o coração do próprio Deus. Amém? A natureza de Deus, a sabedoria de Deus. Então, é extremamente desafiador o que nós estamos vendo. E nós estamos vendo aberrações. Se você olha, é o que descreve Romanos 1. Romanos 1, ele diz assim, por rejeitarem o conhecimento de Deus, eles se entregaram às perversidades. Amém. E isso não é de agora, já vem de tempo. O que se via e que se vê hoje. Amém. O extremo das aberrações de pessoas. Amém. Adoração de Satanás, templos e
imoralidade e tal. Amém? É impressionante o que se faz. E aí você entra e Deus te ama de tal maneira que te chama para uma realidade. Então, quando alguém fala a verdade para você, bíblica, é a manifestação do amor de Deus. É assim que você precisa entender. E é uma mensagem totalmente diferente do que o mundo está falando. O mundo está dizendo, se tu me ama, não fica me enchendo, eu faço o que eu quero, me respeite. A mensagem do Evangelho, quando alguém fala a verdade, o verdadeiro amigo que ama, ele fala a verdade. Amém? E aí nós temos esse tema onde Paulo diz, onde nós pregamos a verdade em amor. Eles andam juntos. E não só o que acontece, você cria um certo ponto onde o amor de Deus é derramado no teu coração de tal maneira que você cria um amor pela verdade, um amor por Deus. Amém? Ele falou assim, eu não quero entristecer a Deus, eu quero o que é que Deus gosta. Isso, então você anda no conselho de Deus por amor a Deus. Amém? E você vê Davi, quanto ama a tua lei. Amém? Olha o oposto, eu amo o teu governo. Amém? O que é uma coisa totalmente fora do que nós estamos vendo ao nosso redor. Eu amo a tua lei, eu amo o teu governo, eu amo a tua palavra. Amém? Eu vivo quando tu falas. E aí os discípulos disseram, para onde nós iremos? Quando tu fala, Deus, meu coração vive, é o Espírito de vida. Ou seja, quando Deus fala, o que Ele fala? Ele traz a ordem, a direção, a estrutura, faz isso, não faz isso. Então, Deus nos desperte para a voz dEle, e o que isso significa para o governo de Deus nessa terra. E nós precisamos estar, amém. Quantos querem, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu direito? Senhor, Salmo 91. Salmo 91 significa estar debaixo do governo de Deus. Amém? Debaixo da proteção de Deus. Então, o que nós estamos vendo é chocante, porque isso tem sido exposto, está vindo para fora as manifestações de ódio, amém, de pessoas que nós nunca imaginamos, amém. Você olha para o lado, é impressionante o que você vê. E aí os eventos que nós estamos vendo, autoridades, amém, pessoas, esse evento específico, amém, você vê a morte, amém, é um assunto barato, a pessoa resolve no ônibus, amém, pegar uma faca e acertar em alguém, amém, a vida. E aí esse rapaz falando a verdade, expondo, amém, chamando as pessoas, e o contexto é esse, chamando as pessoas para conversar e dialogar e achar algo e expor a verdade. E as pessoas interpretam isso como alguém que odeia, amém, quando na verdade, amém. E aí você mata essa pessoa, porque você diz que essa pessoa odeia as pessoas, mas quem matou? Amém? Que confusão, amém? Quem é que mata? Quem é o lado que mata, destrói e quer o mal das pessoas? É o espírito anticristo que mata. E Jesus é o grande representação dessa realidade, que no momento, na vida de expressão de maior amor, Jesus só fez o bem. E fez o bem muito bem feito. Amém? Além, amém, curando, tocando, transformando, multiplicando, alimentando, ensinando. Mas não fala que os nossos atos são... Amém. Faz os milagres e abençoa a minha vida, mas não diz que eu tenho que me arrepender. Ou seja, o amor é aquela pessoa que toca as minhas necessidades, mas não fala o que eu tenho que fazer. E não existe isso. O mesmo que faz milagre é o que diz, te arrepende, cuida do teu coração. É o mesmo. E você não pode aceitar meio Jesus, só o Jesus que faz milagre, você precisa aceitar o governo dele. Quando você aceita o governo, você recebe tudo que ele tem. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho, te arrepende. Então ali no momento de maior expressão de amor, eles crucificaram Jesus pelo quê? Porque Jesus expôs a maldade do mundo. E eles rejeitaram a luz e quiseram ficar abraçados com a morte e a maldade e o espírito desse mundo. Amém. Eles abraçaram, eles resistiram ao amor de Deus e à vida abundante que Ele veio oferecer, porque eu quero ficar nessa maldade, nesse lixo. Amém. De tal maneira
esse sistema puxa as pessoas para baixo. Amém. Então, o evento foi grave que aconteceu, amém, e foi visto. Hoje em dia as pessoas enxergam certas coisas. O mundo todo enxergou em pouco tempo, todo mundo estava vendo a cena. Amém. E aí, você espera que uma semana depois, os ânimos se aquietem. Não, os ânimos estão piores. Amém. Você espera que as pessoas parem de debochar, e quando as pessoas descobriram que tem gente debochando e querendo mesmo a morte das pessoas, que essas pessoas vão dizer assim, bah, que maldade, né? Vamos baixar o tom. Não, o tom continua alto e as pessoas estão continuando. E as pessoas estão sendo questionadas, gente grande, políticos, amém, estão sendo questionados, estão dizendo, é mesmo, amém. Essas pessoas fazem um desserviço mesmo. E meu irmão, e aí você pensa assim, você achando que isso aí seria um choque de realidade para baixar os ânimos. Não, isso aí é uma máquina que não tem fim. Esse trem não para. Ele está indo para o mal. Amém? As pessoas estão más e continuam más. E você espera assim, eles não são tão maus assim. Amém? Eles vão se arrepender em público. Não, eles não vão. Só Jesus Cristo, só o mover sobrenatural de Deus para transformar esse mundo. E meu irmão, se nós achamos que existe outra solução, que não a igreja está cheia do Espírito de Deus e viver a vida de Deus nessa terra, não existe solução senão Cristo Jesus. Amém? Não existe solução. Quem é, amém, os limites estão sendo, amém, destroçados. Quem é que protesta numa vigília? Amém? Em homenagem a uma pessoa. As pessoas estão se confrontando num funeral, meu irmão. Amém? Quem é? Amém? Pelo menos no funeral você respeita. Não. Amém? O ódio vai até o funeral, até a morte. E é o que nós vemos em Cristo. No pé da cruz, as pessoas escarnecendo. Ou seja, as pessoas não mudaram. Porque senão, amém, vamos ter um minuto de respeito, em homenagem, aí o mundo todo. Não tem minuto de respeito. Não tem trégua. Amém. É um confronto contínuo, constante, que só está aumentando. Amém. Amém. Só aumenta. Assim, na tua maior boa consciência, inclusive os maiores, amém, a gente às vezes olha filmes de máfia, ali uma trégua, eles podem estar tramando ali, mas ali todo mundo respeita o momento. Amém? Hoje ninguém respeita mais. As pessoas vão fazer um culto de homenagem a essa situação com alto nível de segurança. Pode ter um outro atentado no meio do... Amém? No meio, amém. Quem faz isso, meu irmão? Esse é o ser humano. As pessoas estão agindo de maneira irracional. Isso é o contexto que nós vivemos. Irracional, como animais. Amém. A consciência, amém, se perdeu totalmente. E as coisas, meu irmão, só tendem a piorar. Pelo que nós estamos vendo, só tendem a piorar. Então, eu concluí, na semana passada, com algo que eu queria pegar para nós continuarmos isso. Nós vamos apreciar, como nunca antes, a bênção que é estarmos cheios do Espírito nessa hora. Amém. O que Jesus disse, e Ele avisou os discípulos, pessoal, é o seguinte: perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, tem situações graves, eu mando vocês por meio de lobos, né? Sede prudentes, mas Ele disse, não tenta empreender uma obra de levar adiante o meu reino sem estar cheio do meu Espírito. Espera em Jerusalém. Eu vou colocar algo em vocês. E eu queria ler em 2 Coríntios 5, algo que eu creio que nos ajuda nessa situação, mas eu queria que o nosso toque, o nosso ênfase nessa manhã fosse essa realidade. Você precisa estar cheio do Espírito para sobreviver a essa situação.
não é uma opção, não é se você gosta ou não. Jesus diz, não avança. Você pode dizer assim, mas eu não sou um pastor, eu não sou uma pessoa que está no ministério, eu tenho só uma família. Você precisa estar cheio do Espírito para liderar a tua família. Você está à frente de um negócio, você está vivendo nessa terra, você acorda de manhã, você precisa estar cheio do Espírito. Amém? Amém? Você precisa estar cheio do Espírito. Deus, nessa manhã, amém, me renova, enche-me. Amém. Como isso se dá? Amém. É um coração rendido que reconhece que vai a Deus. Deus, eu preciso de ti, renova-me. Amém. Enche-me, enche o teu povo, ó Deus. Aviva o dom em nós, ó Deus. Então, 2 Coríntios 5, Paulo fala algo interessante, que ele está dizendo assim, o tamanho das pressões, no versículo 7 do capítulo 4, ele diz, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala assim, em tudo nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, levando. Amém. Nós estamos continuamente sendo entregues à morte. Não é verdade? Você encontra continuamente algo que você precisa tomar uma decisão. Eu vou continuar sendo fiel a Deus. E aí você perdoa, você recebe. Amém. Quantas pessoas mentindo disseram todo mal contra indiretas, pressões, perseguições físicas, amém, perseguições mentais, falas, e parece que você andar nesse mundo é ir como ovelha para o matadouro. Você sabe que vai sofrer pressão. Amém. E é isso que Jesus alertou a gente. Se você quer viver piedosamente nesse mundo, você tem que saber disso. Você vai lidar com perseguição, tribulação e tudo mais. E aí, ele diz, versículo 16, fala assim, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova. Amém? Existe algo dentro de nós que precisa estar continuamente sendo renovado. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 17 agora. 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ou seja, ele não está dizendo se você vai ter ou não tribulação. A nossa tribulação, nós lidamos com tribulação, perseguição, pressão. Sabe por quê? Porque você vive num mundo corrupto e você quer fazer as coisas certas. Você quer representar Jesus, você vai ser, no mínimo, ridicularizado e debochado. Na pior das hipóteses, morto. Amém? Amém. Alguma coisa nesse meio, debochado, escanteado, não incluído no processo, ou morto. Amém. Mas é o mesmo Espírito. Mas existe algo que acontece em nós que produz eterno peso de glória. E aí ele diz assim, nós não estamos olhando, e esse é um pouco do meu coração, nós não estamos olhando nas coisas que se veem agora. Amém. Quanto tempo nós gastamos avaliando e analisando o tipo de perseguição, o que as pessoas disseram, viu o que a pessoa disse, o que a pessoa fez. Ele diz assim, nós não estamos atentando, eu não estou dando atenção para essas coisas, mas os meus olhos estão dando atenção para as coisas que não se veem, que elas são eternas. Eu estou treinando a minha vida a não me afetar por essa realidade, porque eu sei que eu vou ter que lidar com ela. Mas qual é o diagnóstico para nós? É começar a pensar na eternidade, no que Deus tem preparado e o que Ele faz. Porque as coisas que se veem são temporais. Ele está dizendo, essas coisas que nós estamos lidando, elas têm um limite, elas vão até um certo ponto. Mas tem coisas eternas que você devia investir, a tua vida. E aí então, versículo 5 diz assim, sabemos, e olha só, ele fala de tribulações, de perseguições, de pressão, de leve e momentânea a tribulação, o que nós vivemos nesse mundo, e ele leva ao ponto da morte. Tanto é verdade que ele diz, se a nossa casa terrestre, ou esse tabernáculo, esse corpo, se desfizer, e se a gente chegar ao ponto de morrer, olha o que ele está dizendo.
essa tenda aqui. Amém? É que nem você vai acampar. A tenda, você, fecha a barraca, dobra e vamos adiante. Vamos se mudar daqui. O que ele está dizendo? Se esse tabernáculo, lembra? Deus falou, eu vivo num tabernáculo móvel, provisório, mas existe uma habitação eterna, um edifício sendo construído. Jesus diz assim, eu vou preparar lugar, não temas. Morada. Então existe esse tabernáculo, é provisório. E meu irmão, esse corpo, essa vida é provisório. A eternidade, Deus está preparando uma casa, um lugar para nós. Então ele diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre, essa aqui, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, e não é uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus, feitas por Deus. Então olha o que ele está dizendo. Para nós lidarmos com o que nós estamos lidando, nós precisamos saber que tem uma outra realidade, uma outra vida. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação social. E aí ele está dizendo assim, Deus, essa vida aqui, amém, nós lidamos com tanta coisa, e nós estamos lidando com tanta frustração e tanta limitação, mas lá dentro de nós estamos aspirando, existe uma coisa superior, Deus, amém, que nós estamos aspirando. Versículo 4, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortal seja absolvido pela vida. Versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para você ter um pouquinho de experiência e começar a pensar no céu, meu irmão, na eternidade. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para você tirar os olhos daqui e olhar para cima e dizer, eu tenho uma casa no céu, eu tenho uma eternidade a conquistar, eu tenho uma vida maior. Ele tira você, ele distrai você desse mundo dos problemas e das limitações e coloca dentro de você algo que diz assim, que volta e meia, que se você alimentar a vida do Espírito, você vai dizer assim, mas eu tenho a eternidade, eu tenho uma vida gloriosa, eu tenho coisas tremendas, amém, que Deus tem preparado. Amém? Amém? Quantos estão presentes? Amém? Sem o Espírito Santo de Deus, você só pensa aqui embaixo. Com o Espírito de Deus, ele dá a oportunidade de pensar lá em cima. E tem uma tradução que diz assim, algumas vezes a gente se encontra numa situação que nós não vemos a hora de sair daqui e ir para lá. Amém? Esse é o sentimento que Paulo está dizendo. Nós não vemos a hora de sair daqui. E é exatamente isso que o Espírito Santo colocou. Isso foi Deus, versículo 5. Foi Deus que colocou isso. Quando Ele colocou o Espírito Santo de Deus dentro de nós, é para a gente começar a ter um apetite pelo eterno, por lá de cima, e não só aqui embaixo. Amém. A gente não vê a hora de sair daqui. Tanto é verdade que a gente geme, frustrado, querendo, Senhor, me livra desse negócio aqui. Comparado com o que Deus tem para nós, viver nessas condições que nós vivemos, é que nem Ele dá o exemplo, é que nem encontrar uma cabana velha, atirada, sem móveis no caminho e ter que viver ali. Amém. É isso, é temporário essa passagem. Nós estamos forasteiros aqui e nós estamos vivendo nessas cabanas temporárias. Amém. Nós estamos meio... Amém. Graças a Deus que Deus nos deu um espírito de não nos arraigarmos nesse mundo, acharmos que aqui é o final. Amém. Nós estamos peregrinando, amém. Nós estamos caminhando por aqui, nós aspiramos uma coisa superior. Essa é uma das características e dos subprodutos de você estar cheio do Espírito, é que você olha para a realidade e vai dizer, é difícil, mas eu sei
Amém. Tem algo maior aqui. E eu vivo com essa motivação. Amém. Tem algo que me puxa para cima. E ele diz assim: a nós nos foi dado uma pequena chance de enxergar a nossa verdadeira morada. O que Deus está preparando. Pelo Espírito de Deus, nós estamos começando a perceber que o que tem aqui é temporário, mas o que tem lá é eterno. E o que tem lá, meu irmão, não se compara com o que tem aqui. O Espírito de Deus aguça o nosso apetite, dando para cada um de nós um gosto pela eternidade, pelo celestial. Tem algo dentro de nós que diz: Deus, tem algo a mais do que isso. Tem. E você começa, amém, a pensar na eternidade. E é interessante como a galeria da fé, em Hebreus 11, diz: essas pessoas viviam aqui, mas a cabeça deles não estava aqui, ela estava lá em cima. Amém. Quem é que consegue lidar com as pressões que essas pessoas lidaram? Quem é que consegue lidar com as pressões, amém, que Daniel lidou com cova de leões, com fornalha, com o mundo pagão e perverso, se você não tiver uma visão eterna? Ele estava olhando lá em cima. Amém. Aqui é passageiro, lá é eterno. Aqui é passageiro. O que eu quero é, se eu estiver nessa terra, eu quero agradar o meu Deus. Essa é a lógica. Amém. E nós precisamos botar ordem na nossa maneira de pensar e em que nós estamos nos apegando. E aí ele diz assim: ele coloca em nós um pouquinho de céu no nosso coração. O suficiente para que nós jamais nos acomodemos com essa vida inferior. Amém. No plano glorioso de Deus, não foi simplesmente, ao derramar do seu Espírito, não foi simplesmente nos dar poder para viver nessa terra, mas nos dar visão de uma pátria superior, para você, no meio da situação, dizer assim: eu consigo lidar com isso, porque o que me espera é maior. Amém. Nós não podemos perder a visão da eternidade. E aí ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. E ele está dizendo, no meio das tribulações, nós estamos sempre animados, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário. E o que me importa só é agradar ao Deus que está preparando uma casa para mim. Nós não podemos perder a visão da eternidade. Amém. O céu é um lugar maravilhoso. Amém. As coisas divinas, as coisas celestiais, o que Deus tem preparado é tremendo. E aí ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, no versículo 6, sabendo que enquanto no corpo, enquanto nós estivermos nessa caminhada provisória, nós estamos ausentes do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Nós não estamos presentes no céu com Deus. Nós estamos ausentes, nós sabemos disso. E é por isso que nós andamos pela fé. Amém. Nós andamos pela fé, por quê? Porque nós andamos nessa terra, nesse corpo limitado e com todas as pressões, ao mesmo tempo nós nos movemos cientes de uma eternidade gloriosa, de um Deus que nos serve, e nós estamos, amém, nós estamos com dois corações, nós estamos lidando com as coisas dessa terra, mas nós queremos muito estar lá em cima com o nosso Deus. Amém. E ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes. Ou seja, olha o que ele diz: ausente de estar presente com Deus, eu vivo pela fé. Então, se eu vou estar com Deus, ou se eu vou estar presente aqui na terra ou no céu, o que eu quero é agradar ao meu Deus. Amém. Essa é a motivação. A paixão da minha vida é viver uma vida que agrade a Deus. Então, por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, por quanto importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por esse corpo. Então, o que é importante nessa hora? E eu dei o contexto de dias maus e desafios que nós estamos vivendo. Você precisa ter clareza da eternidade, meu irmão. Jesus Cristo veio nos salvar e nos dar vida eterna com Ele para sempre nos céus.
Amém? Sem essa firmeza, você começa a ser sugado por essa terra. Amém? Nós precisamos ter essa visão. Graças a Deus pelo Espírito de Deus. Então, versículo 14. E aí o amor de Cristo nos constrange. Amém. O que Cristo fez por nós, para nos desgarrarmos e nos resgatar do pecado, da morte e da separação eterna. Então, olha o contexto. O amor de Cristo é tão grande e constrange a nossa vida. O caminho que Ele operou para nos lidar com o pecado no nosso coração e restaurar a nossa possibilidade de andar na presença de Deus. Então, olha o que acontece. Ele morreu na cruz para que você possa ter, de novo, comunhão com Deus. E aí Ele diz assim, espera só um pouco, porque você já vai estar na presença de Deus para sempre. Essa é a razão por que Cristo veio. Ele veio para restaurar o nosso coração e tirar aquilo que impedia você de andar na presença de Deus. E para sempre nós vamos viver com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. São fundamentos da fé que nos ajudam no meio desse momento provisório e de tribulações. Manter os nossos olhos com clareza e dizer assim, Cristo me salvou, amém. Eu tenho uma casa eterna, isso aqui é passageiro. E aí vai ajudar você, como eu vivo nesse momento provisório, enquanto eu não estou presente com Deus para sempre. Eu vivo pela fé, no que Ele fez e conquistou para mim, e enquanto eu estiver aqui na terra, e Deus me der alguns dias, eu quero agradar a Ele, porque eu não vejo a hora de estar com Ele lá em cima. Amém? Eu não vejo a hora. E meu irmão, eu não vejo a hora, e eu sou muito grato, graças a Deus. E Jesus deixa bem claro, pessoal, não se turbe o vosso coração. Nas últimas palavras dele, ele estava subindo, ele está dizendo, não deixe o teu coração ficar perturbado. Se você crê em Deus, crê em mim. Esse plano é um plano completo. Ele tem 1, 2, 3 etapas. E um dos planos é, eu estou preparando um lugar para vocês. E eu vou voltar e vou buscar vocês para nós vivermos para sempre juntos. Então você não pode acordar de manhã e viver aqui na terra como que isso aqui fosse a única coisa que você tem. Onde você se afunda em olhar para baixo e olhar a maldade, e olhar o caos, e você perde todo o ânimo de fazer alguma coisa certa, porque o mundo te engole. Até que você levanta os olhos e diz assim, não, mas o melhor ainda está por vir. O ânimo que eu tenho é ser fiel a Deus e ser grato a Deus pelo tamanho de sofrimento que Ele veio a descer até a mim. E aí o que você quer? Eu quero agradar a Ele. Porque eu quero ver a promessa final se cumprindo na minha vida. Amém? Que é a eternidade para sempre com Deus. Se você olhar o versículo 4, ou na verdade o versículo 5, quando eu diz o próprio Deus que nos preparou para isso, Deus nos preparou para essa jornada. Ele nos deu o seu Espírito. E é um penhor, ele fala que é um penhor, é um sinal que Ele nos deu. É um anel de noivado que Ele nos deu. Ele disse, pessoal, é o seguinte, eu estou indo, vou voltar, mas eu deixei o meu Espírito dentro de vocês. E sabe o que o meu Espírito está dentro de vocês? Ele está clamando para as coisas lá do alto. Ele clama, Abba, Pai. Ele está olhando para cima. Quando você olha para baixo, o Espírito desse mundo clama para você aqui para baixo. O Espírito desse mundo te puxa para baixo. Ele te puxa para o caos, para a dor, para o sofrimento, para o limitado. Nunca vai dar certo, eu fui abandonado, ninguém me ama, o mundo está um caos. E o Espírito de Deus aqui diz assim, você tem um Pai, Ele te puxa para cima. Amém. E você precisa avivar o dom de Deus no meio desse caos para não perder essa perspectiva. Deus me ama, Ele tem um plano para a minha vida, eu tenho um Pai no céu que cuida de mim e vai cuidar de mim. E eu quero viver para agradar a Ele. Então o que nós temos? Temos 2 espíritos sugando, seduzindo, nos atraindo. E nós precisamos acordar de alguma maneira, amém, e voltar à sobriedade, ao invés de estarmos, amém, convivendo e entretendo e bebendo desse vinho, desse mundo, que está nos deixando, amém, entorpecidos, os sentidos se embotando, e nós estamos trabalhando junto com esse mundo e perdendo a noção da eternidade. E aí Paulo diz, nós precisamos remir o tempo, pessoal.
Você precisa usar todo o tempo que você tem, não te embriaga com esse vinho, mas te enche do Espírito de Deus. A realidade é, quando a palavra de Deus fala, usa bem o teu dia, usa bem as horas do teu dia, usa o teu dia no máximo possível para viver para a glória de Deus. Estuda, lê, canta, adora, faz o que for necessário, mas vive para Deus. Amém? Vive para Deus. E aí, versículo, nós estamos lendo que o amor de Cristo nos constrange. E versículo 15, ele diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Então, o que nós vamos começar a ver? Que o Espírito Santo de Deus vai nos dar poder para viver nessa terra, mas Ele, vivo em nós, vai nos dar perspectiva da eternidade e perspectiva de propósito. Por que eu estou aqui na terra? Amém? Ele está dizendo, para que os que vivem agora não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, e o versículo 18 diz assim, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Você pode, amém, ouvir a voz de Deus. Antes você não podia nem levantar os olhos para Deus, mas por causa de Jesus, o caminho que era impossível, você tem acesso ao Deus do universo. E meu irmão, se nós temos acesso ao coração de Deus, o que mais? Nós somos mais que vencedores porque nós temos acesso a Deus e a viver na terra na força de Deus. Então ele diz, Deus estava em Cristo, e é tremenda a linguagem que ele falou. Versículo 19, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus amou de tal maneira que em Cristo Jesus, na sua morte, na expressão maior, Deus, é como se Deus mesmo tivesse descido até a terra em Jesus para restaurar o teu relacionamento com Ele. E aí, por causa disso, Ele botou o Espírito dele e diz assim, agora, olha só, agora existe uma fome dentro de você, um desejo dentro de você, uma força dentro de você. O profeta diz assim, eu queria parar de falar disso, mas existe um fogo dentro de mim que me faz falar desse Deus, amém? Que me atrai a Deus. Existe uma vida dentro de mim que me puxa para cima, amém? E que Deus renove o teu coração e que essa vida mais do que nunca te puxe para cima, amém? Levanta os teus olhos, amém? No meio desse caos, levanta os teus olhos, tem um Deus sentado no trono, e se nós vivemos de cima para baixo, você precisa acreditar que Deus te ama, que Ele restaurou essa separação, amém? Existia uma separação irresolvível, amém? E Jesus Cristo veio, Deus veio a nós, e não só nos salvou, mas nos deu do seu próprio Filho, Ele disse, do seu Espírito, ele diz, o Espírito do próprio Deus vive em nós, como uma aliança, um penhor, um anel de garantia de que o resto da promessa vai se cumprir. Fiquem fiéis até o dia, porque Ele tem uma missão para você aqui na terra, mas não perde a perspectiva. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, e nós vamos viver para sempre no céu. Então, qual é a segunda parte? É essa. Deus reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E aí ele diz assim, ele confiou a nós. Está ali, versículo 19. E nos confiou a palavra da reconciliação. E agora ele diz assim, Deus te autorizou e te confiou a palavra de conciliação entre Deus. Isso se chama pregar o Evangelho, para que pessoas também se encontre com Deus. E o relacionamento, o que é o ministério da reconciliação? Que as pessoas que estão perdidas, de alguma maneira, possam restaurar o seu relacionamento com Deus de novo. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E olha que lindo isso aqui. É como se Deus mesmo exortasse através de nós. Ou seja, nós estamos nos movendo em nome de Deus na terra, querendo salvar pessoas.
Ou seja, o ministério de Deus de salvar a humanidade alcançou você, mas ele tem outros para serem alcançados. E ele precisa agora, ele achou alguém que foi restaurado. Então, olha o que eu gostaria que você entendesse nessa manhã. Deus amou de tal maneira o mundo que Ele mesmo veio até nós para lidar com o pecado que separava. O sangue dele nos limpa e quando nós estamos, amém, no sangue de Cristo nós estamos cobertos. Ele nos viveu entre nós, mostrou uma vida como se serve e o que Ele quer que seja feito. Ele subiu ao céu e disse assim, agora vai ser bom para vocês porque eu vou botar o Espírito, meu Espírito dentro de vocês. E esse Espírito, Ele vai dar poder para vocês viverem a vida nessa terra. Mas parte do que vocês precisam entender, esse Espírito é como se você vai começar a ficar atraído para o céu, você vai começar a perder o gosto pela terra e começar a aumentar o gosto pelo céu. Isso aí vai te ajudar, porque se você ficar olhando sobre essa terra, se nós achamos que não existe ressurreição, nós somos os piores do mundo, porque nós estamos sofrendo de graça aqui. É isso que Paulo diz. Se você não acredita e não tem firme o poder da ressurreição e a eternidade, você está sofrendo de graça aqui. Mas Jesus Cristo ressuscitou e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vive em nós e esse Espírito que está ali dentro clama e está dentro de nós dizendo assim, existe um Pai no céu, está subindo, está puxando você para cima, amém? O Espírito Santo de Deus em nós, quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito, você olha para o mundo, para as pressões, mas aí você consegue olhar uma coisa superior e ela se torna, amém, palatável, vamos dizer assim, amém? O que faz os 3 jovens na fornalha, diante de uma das, amém, de uma das piores pressões que alguém pode sentir, e eles lidando com ela, é o senso de eternidade, amém? Presente aqui, ausente no corpo, nós estamos lá em cima. Então Paulo fala dessa expressão, eu não sei o que é melhor, amém? Se eu ficar aqui, eu tenho a oportunidade de agradar mais a Deus e servir a Ele. Mas se eu tiver que subir, amém, é infinitamente melhor. Amém? Nós não podemos perder o senso da obra completa do Calvário. Jesus morreu para restaurar o relacionamento, para nós vivemos eternamente com Deus. Amém? Amém? E o que acontece? Qual é o desafio que nós temos? Se você não avivar o dom desse mundo, você vai estar abraçado com esse mundo, você vai virar terráqueo, você vai querer tudo aqui. Amém? E as coisas desse mundo não vão satisfazer mais você. Amém? Nós não podemos perder a visão da eternidade. Amém? Então nós temos essas 2 realidades. E essa é um pouco do meu coração, que Deus, amém, tem movido o meu coração. Amém? Nós não podemos não estar cheio do Espírito. Nós não podemos ter essa força que nos puxa para cima. Ah, mas Deus me ama. Amém. Eu tenho um Pai no céu. Ah, mas existe uma força gloriosa. Deus é sábio. Você olha para cima e é o que Jó viu. O Jó olhou e disse assim, o Deus é o Criador do universo. Amém. Eu tinha perdido a percepção. Eu me embotei o sentido, fiquei olhando só para os meus problemas e esqueci de olhar para Deus. Que os teus olhos sejam levantados. Amém. Que os olhos da igreja sejam levantados, que a vida de Cristo em nós nos puxe para cima, nos avive e faça você olhar, amém, com outra perspectiva as coisas que você está lidando. Então, Paulo diz assim, eu não sei o que é melhor, se está presente ou ausente, mas ele diz, enquanto eu estiver aqui nessa terra, ausente lá de cima, eu vou viver pela fé, crendo que tem algo superior. Eu vivo pela fé. E enquanto eu estiver aqui, a mim me foi dada uma missão, como a Jesus. É o ministério da reconciliação. A mim me foi dado uma missão de, com a minha vida, de maneira melhor possível, conectar algum ser humano ao coração de Deus. Reconciliar o homem a Deus. Esse é o evangelho que nós pregamos. E o versículo 6 diz, e nós, na qualidade de cooperadores com esse grande projeto de Deus, também os exortamos. E aí é uma exortação de Deus. Não
receba em vão a graça de Deus. A graça de Deus te foi dada, a força divina foi para que você também seja um instrumento cooperador de Deus para levar adiante o reino de Deus nessa terra. Efésios 5. Eu disse que eu tinha 3 textos, eu creio, 4 textos, para a gente ir concluindo. Portanto, amém, diante de tudo o que eu expus até agora, vede prudentemente como andais. Diante do exposto, você precisa saber como você vai viver nessa terra. Como você vai andar nessa terra. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E Deus tem me falado bastante sobre esse texto, sobre o tempo, de usar corretamente o tempo. As pessoas dizem que se você perde dinheiro, você pode recuperar dinheiro. Mas se o tempo passa, você perdeu o tempo. O dia de ontem já foi, meu irmão. Amém. Você só tem hoje. E hoje já está indo. Amém. E ele está indo rápido. O saber se multiplica, a velocidade das coisas está aumentando, e o que acontece? Nós estamos entrando num roldão, e nós não tendo tempo de avivar e de fortalecer a nossa fé, e a nossa fé fortalecida significa gastar tempo e investir tempo pensando no alto, para que nós possamos viver corretamente aqui na terra. O chamado de Deus para sermos prudentes nessa hora, não sermos nécios e astutos, é investir tempo na nossa vida, cuidar da nossa vida, para que nós vivamos corretamente, a partir de cima para baixo. Remindo o tempo, você precisa, mais do que nunca, te alimentar da palavra, te encher de Deus, ter comunhão com Deus, alimentar o Espírito que te puxa e te dá força em relação à eternidade, e em função dessa realidade da eternidade, então você viveu o dia, num mundo cruel e mau. Você não pode tentar viver o dia sem a força de Deus. Amém. E a força de Deus está em Cristo Jesus, através de Jesus, na comunhão que nós temos. E, meu irmão, cada vez que nós abrimos as Escrituras, cada vez que você ora, cada vez que você está na mesa do Senhor, na presença de Deus, cada vez que você levanta a tua voz e canta para Deus, Deus é fiel, eu te exalto, Senhor, eu te louvo. Você sabe o que acontece? Algo cresce em você. Fé vem, porque o Espírito Santo de Deus é como se a vida espiritual que você tem está sendo nutrida, e essa vida te puxa para cima. Amém? Quando você lê a Bíblia, quando você adora a Deus, quando você ora, quando você clama a Deus, cada vez que você se volta para Deus no teu dia, e meu irmão, nós precisamos remir o nosso tempo e nos voltarmos mais para Deus, andarmos mais perto dEle, porque cada vez que você faz isso, você ativa a vida de Deus dentro de você, que clama a Abba Pai, que te puxa lá para cima. Lá para cima. E aí você tem a visão de Deus sentado no trono. E, meu irmão, só depois de você ter a visão de Deus sentado no trono e olhar o que Deus fez e a vida que Ele te deu, que Ele vai dizer: quem irá por mim? Você só pode viver de cima para baixo. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Alimentar esse homem interior. Amém. Cuidar da nossa fé. Não deixa o espírito se apagar. Amém. Não entristece o Espírito de Deus. Não brinca com essas coisas. Amém. A nós foi dado um presente, é uma coisa preciosa que nos foi dado. Alimenta-te da verdade, nutre o teu espírito. E o Espírito de Deus vai nos cada vez mais puxar para cima. Amém. Um dos textos tremendos que você lê é Enoque. Enoque andava com Deus, ao ponto de Deus, puxou ele para cima. Amém. Qual é o efeito de você andar com Deus? É que você vai pensar só nas coisas do alto, você vai se desarraigar dessa terra. Amém.
Quantas vezes nós dizemos, nós precisamos nos desarraigar desse mundo, nós precisamos, amém, nos desembaraçar do pecado, da pressão, amém, da concupiscência dos olhos, amém. Você não consegue lidar com as forças desse mundo que te atrai, só cheios de Deus, amém. Então, Davi chegou à brilhante conclusão: como eu posso guardar puro o meu coração? Amém, me enchendo de Deus. Quanto mais cheio de Deus, quanto mais você fortalece o teu homem interior, menos apetite pelas coisas desse mundo você vai ter. Mais apetite você vai ter pelas coisas lá do alto. E aí ele diz assim: por essa razão, de novo, não vos torneis insensatos. Pessoal, não é hora de ser estulto, insensato, não pensar. Não é hora de não ser, amém, sábio. Amém. Não é hora de agir por acaso e fazer o que quer. É hora de ser sábio. E o que ele está dizendo? Sábio é aquela pessoa que antes de agir procura conhecer qual é o coração de Deus. Procura conhecer o coração de Deus. Procura conhecer a vontade de Deus. Procura conhecer a vontade de Deus. Amém? Essa é a pessoa sábia. Amém. Os dias são maus, nós não podemos viver desferindo golpes no ar, vivendo por acaso. Nós precisamos ser mais eficientes, amém, e amém, focados na nossa jornada. Procura conhecer qual é a vontade de Deus sempre. Senhor, o que tu está pensando sobre esse assunto? Senhor, qual é o teu coração? E sabe como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando mais, amém, praticando a presença de Deus. Deus, surgiu essa situação, qual é o teu coração? Deus, lê a Bíblia, amém. Lê mais a Bíblia, amém. Lê mais a Bíblia. Amém, pastor, tu não sabe, eu tentando como fazer. Meu irmão, lê mais a Bíblia. Você vai ver o quanto de tempo você desperdiça num dia. Lê mais a Bíblia. E meu irmão, eu não tenho outra coisa para dizer. Que Deus restaura uma fome pelo eterno, pelo celestial. Lê mais a Bíblia. Procura conhecer o que Deus pensa, como Ele faz. Amém? Lê tudo. Lê de manhã, de trás para frente, de frente para trás. Amém? Ah, mas eu li uma vez a Bíblia. Ah, mas eu quero ler 2 vezes a Bíblia. Eu quero ver 9 vezes a Bíblia. Amém? Porque é uma fonte inesgotável. Quando você alimenta o teu espírito vai te puxar mais para cima. E você vai dizer, e você vai querer mais. E você vai, amém? Que Deus avive o dom no nosso coração. Que Deus avive o dom no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus cresça em nosso coração. E aí ele diz assim, procura compreender, amém, na prática, qual é a vontade do Senhor. Procura compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Ali virei a ti. Amém. A voz do Senhor não vai ser dada, amém, em qualquer canto de uma vida ocasional, dizendo assim, Deus não tem que falar com você e não vai falar com você, se você tiver uma atitude, amém, soberba, errada, amém, exigente, amém. Deus não vai falar com você, a voz de Deus não é assim, Deus está em todo lugar, Ele fala com todo mundo. Não, ali virei a ti, no meio das asas dos querubins. Tem um versículo amém, que toca o meu coração quando está falando lá em Números, eles estavam saindo do Egito, Deus estava dando as dicas, faz o tabernáculo, põe assim, quem vai entrar no templo, quem vai entrar na tenda, quem vai entrar no Santo dos Santos. Aí fala que, naqueles primeiros momentos, quando entrava na tenda, a nuvem descia. E aí tem um versículo que diz assim, quando entrava Moisés na tenda, ele entrava na tenda para falar com Deus. Amém. Ele tinha esse objetivo. Deus, eu quero falar contigo. Não é uma coisa pequena. O Espírito Santo nos foi dado para ter acesso ao coração de Deus. A Bíblia fala, quem é que conhece o coração de Deus, senão o seu próprio Espírito? E Deus quer que você saiba o que Ele está pensando. Então Moisés tinha esse desejo. Ele montou a tenda e dizia, eu quero. Ele falou, ele entrava na tenda porque ele queria falar com Deus. Amém. O que ele queria falar com Deus?
Imagina o tamanho do desafio, da tarefa que ele tinha. Ele queria falar com Deus. E aí ele diz assim, então ele ouvia a voz que lhe falava. Meu irmão, nós podemos ler esses textos todos e dizer assim, é uma voz na consciência, é uma voz, amém. Moisés ouvia a voz de Deus. E eu comecei a pensar, qual é o timbre da voz? Amém. Como era a voz de Deus? Jó teve um encontro com Deus e disse, Jó, vem aqui e eu vou conversar contigo. Amém. Não era uma coisa espiritualizada ou uma coisa, amém, que você... Era a voz de Deus. Não era figurativo, não, era a voz, Moisés ouvia a voz de Deus. E meu irmão, isso que Jesus veio fazer, quebrar a separação pelo sangue dele, lidar com os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, para você de novo ter comunhão com Ele, você falar com Ele e Ele falar com você. Então, o que o Espírito Santo faz quando ele é ativado? Ele vai levar você para perto da presença de Deus, Ele vai te aproximar, Ele vai fazer você valorizar o eterno, Ele vai fazer, porque é nessas condições onde você, amém, abre mão das coisas desse mundo e o teu apetite é celestial, ali Deus começa a falar. Ele está procurando esse coração, amém, que valoriza e que tem valor por essas coisas eternas. Então ele ouvia a voz de Deus. Teve um momento, meu irmão, Moisés ouvia a voz de Deus. E ele termina o versículo, diz assim, falava de cima do propiciatório, que está entre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim Deus falava com ele. E aí, Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés. Moisés, Miriam e Arão. Miriam e Arão começaram a questionar Moisés e Deus. Ô Moisés, tu acha que só tu ouve a voz de Deus? E a Bíblia fala assim, nós também ouvimos a voz de Deus. Nós também. Algo surgiu no coração. E a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Ele não se meteu nessa conversa. Eu ouço a voz de Deus, graças a Deus. Eu não sou melhor que ninguém. E aí Deus chama todo mundo. Imagina, Deus chama Miriam, Arão e Moisés. Vem cá, hora do castigo. Vamos conversar com o pai. O que é que está acontecendo aí? E meu irmão, amém, nós estamos falando com Deus, Ele é nosso Pai, Ele nos disciplina, mas Ele é real, amém. Ele não é uma força figurativa. Deus chamou eles e disse assim, Miriam e Arão, por que vocês não temeram se levantar contra Moisés? Aí ele diz assim, quando eu falo com o profeta, eu falo com eles em sonho e visões da noite. Com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, eu falo com ele face a face. Como tu não temeu? Ou seja, o que é a coisa mais preciosa que nós podemos ter? É a nossa comunhão com Deus. E isso Jesus veio prover para nós. Então, o que o Espírito Santo de Deus faz em nós? Ele nos faz valorizar o que é eterno e não o que é aqui de baixo. Não tem nada mais precioso do que acordar no teu dia e saber que Deus vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger, Ele vai te sustentar, Ele vai... Amém. E no final da história, Ele vai te dar força para você ser uma bênção nessa terra. E no final, Ele diz assim, vem ver o que eu tenho preparado para ti na eternidade. Porque, amém, o que tem aqui não se compara com o que tem lá. E nós precisamos ter essa visão de novo, nós precisamos ser sacudidos, porque senão nós caímos nesse monte de lixo que nós estamos vendo, e nós ou ficamos frustrados, chateados, ansiosos, cheios de medo, e vamos agir na carne, na nossa força, e dizer assim, não, você não pode mexer com esse mundo do jeito que está, se não estiver cheio do Espírito, porque daí Ele te dá a perspectiva, amém, das coisas. E aí Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de Espírito.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 19, esse linguajar é uma expressão de estar cheio do Espírito. Amém. Ações de graças, louvor, gratidão. É alguém que está cheio do Espírito, alguém que está diante do Senhor e vendo a grandeza dele. Como Jó diz, Senhor, Tu és grande, Tu és tremendo. Quem sou eu para ficar falando? Amém. Quando nós temos murmuração e frustração e sai de nós, na nossa vida, é que nós perdemos a visão do eterno, do celestial. Que o Espírito Santo de Deus nos renove e nos puxe para cima de novo, amém, para olhar o Deus que nós servimos. Tem uma interpretação, ou estudiosos, amém, sobre a cultura da época, dizem assim, que nos tempos, na Grécia, a bebedeira, ou estar embriagado com vinho, era uma marca de um comportamento totalmente escandaloso para um judeu. Amém. Muitas pessoas, no tempo antigo, acreditavam que a bebedeira podia produzir e inspirar toda a sorte de imoralidade, paganismo e tudo mais. Era o deus do vinho, o Dionísio, o deus do vinho. E os adoradores e os seguidores de Dionísio mais ativos eram aqueles que se entregavam todo o controle da sua vida, todos os apetites, para conduzir, amém, atos sexuais na frente das pessoas, totalmente pervertidos e tudo mais. E, meu irmão, nós estamos vendo isso na nossa frente. Nós estamos vendo isso na nossa frente. As pessoas estão dizendo que isso é arte. Nós estamos vendo isso. E era um simbolismo, eram umas coisas tão pervertidas e más, que de alguma maneira causavam um desgosto na área conservadora do Império Romano. Chegava, inapropriado. E que era, Paulo então, aqui, está dando uma lição, o contraste que é alguém sendo inspirado por Deus. Alguém que bebe outro vinho. Alguém que estimula a sua vida e se enche. Amém? E, meu irmão, não dá para ficar, como eu disse, não existe um meio do caminho. Ou você se enche do Espírito de Deus, ou você está deixando o Espírito desse mundo entrar no teu coração. Amém? Tem um vácuo no nosso. Não pode haver, tem que estar cheio. Amém? Nós precisamos estar cheios sempre. Amém? Até em cima. Faz transbordar, Deus, o meu cálice, faz transbordar continuamente, cheio. Amém? Se você percebe que esvaziou um pouquinho, enche. Amém? Esvaziou, enche. Amém? Enche. Deus, até transbordar. Deus. Porque se você começa a esvaziar e ficar, amém, envolvido com esse mundo e não alimentando e nutrindo, outro espírito entra no teu coração. A bebedeira era associada mais comumente diante de todos. Quando você fala de beber vinho, porque Paulo está usando uma figura, não bebe o vinho, não te embriaga com o vinho. Era associado com uma perda de controle, perda de domínio. Você, amém, perdeu a vergonha e eu faço o que dá na telha. Amém. Quando Deus nos chama para estarmos cheios do Espírito. Amém. Isaías 6.
Que Deus aguce teu apetite pelas coisas lá de cima, meu irmão. Lá em cima, amém. Tem algo eterno, tem algo glorioso, tem algo maior. O Espírito Santo de Deus em nós torna Jesus cada vez mais real. Amém. Então a Bíblia fala de termos assim, você deixa o dedo em Isaías 6, desse. O espírito desse mundo, as concupiscências da carne, Satanás com seus esquemas, seduzindo, enganando, vede que ninguém vos engane. Ou seja, existe um espírito nesse mundo, que se você tem comunhão e se associa e anda, amém, com essa, amém, religião, amém, política, esse sistema, o que acontece vai afetando a tua vida, ele vai te atraindo para baixo. Amém. E nós começamos a ficar pessoas, como a Bíblia fala, é uma sabedoria carnal, demoníaca, terrena, nós começamos a ficar pessoas naturais demais. O homem natural, o homem humano, o homem lógico. Você começa a lidar com as coisas de Deus como se fosse um conhecimento intelectual. E o que o Espírito Santo de Deus faz é te levar lá para cima. Amém. Aqueles que esperam no Senhor, eles... Amém. Então nós temos duas forças nos atraindo. Essa é a razão, porque muitos, a iniquidade prospera, a maldade entra, amém? A comunhão, esse senso de tolerância entra, você começa a se amoldar com esse mundo. E os costumes e a lógica desse mundo, você começa a ser parte desse sistema, e muitos apostatarão da fé e se desviarão da verdade. Porque de alguma maneira não perceberam, amém, o dano que é beber do vinho desse mundo, amém, e se associar com as coisas desse mundo. Mas do contrário, a Bíblia fala, Deus nos chama para a santificação, amém, para nos enchermos de Deus, enchermos da palavra, enchermos da sua vida. Tem algo, meu irmão, na vida do Espírito em nós, que vai nos atraindo para Deus, que gera em nós o amor pela voz dEle, o amor pela palavra dEle, o amor pela santidade, o amor pelo reino dEle, o amor pela igreja, o amor, amém, por Deus, amém, o amor pelo Espírito, o amor, amém. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Ele vai nos atraindo para mais perto de Deus. Então Isaías 6 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu queria, amém, enfatizar essa realidade. Estamos cheios do Espírito, vai fazer você olhar para cima e olhar que nós servimos um Deus elevado ao extremo. É isso que nós dizemos, nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos, Deus. E, meu irmão, mais do que nunca nós temos que exaltar o Rei da Glória, amém? E não as coisas desse mundo. Nós te exaltamos, Deus. Nós louvamos a Deus. Nós te exaltamos, Deus. Sabe por quê? Porque nós vemos que Ele é alto, sublime, exaltado, sentado acima de todos os principados e potestades, e Ele deu o nome que está acima de todo nome, e nós dizemos, nós te exaltamos, Senhor, nós te honramos, nós reconhecemos que Tu és maior, superior, e Tu és elevado, amém? O Deus Altíssimo, como nós vemos nas Escrituras. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Então Isaías, ele teve uma visão de cima, amém. E é interessante que ele viu os serafins, estavam em cima dele, cantavam, suas asas cobriam, as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava.
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão que ele está tendo. Ele está vendo o que está acontecendo no céu. Amém. Deus deu uma oportunidade para ele enxergar. Amém. Antes de ser enviado, antes de começar o teu dia, antes de botar a mão no arado, antes de planejar um monte de coisa, eu vou fazer isso aqui, antes disso você tem a visão de Deus sentado no trono. Antes, ele viu Deus elevado, exaltado. Antes de qualquer coisa, tu és Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é Deus. Amém. Foi só o que Deus fez para Jó. Levanta os teus olhos, eu sou o Criador, olha para a situação. Ele... Nós precisamos ter a visão de Deus. Meu irmão, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz no nosso coração. Ele nos leva para cima. Ele revela o coração de Deus. Amém. Que o Senhor te encha do seu Espírito. Que o Senhor te renove nessa manhã. Amém. Ser cheio do Espírito. Nessa manhã, amém. Abre o teu coração. Amém. Recebe de Deus e diz para Deus: Deus, eu não quero beber do Espírito, do vinho desse mundo. Eu quero ter comunhão contigo. Porque quanto mais nós temos comunhão com Ele, amém, mais Ele nos enche. Amém. É interessante o texto que diz: abre bem a boca e eu vou te encher. Amém. Sabe o que acontece quando você exalta Deus? Você diz: Deus, nós te exaltamos, tu és tudo para nós. Você abre a boca em adoração a Deus, você recebe uma dose do Espírito de Deus. Amém. Eu estava tentando conversar com Deus, amém, honestamente falando para os irmãos: Deus, o texto fala, enchei-vos do Espírito, falando, amém, cantando, entoando, amém. Tem alguma coisa com a nossa boca, onde você diz: eu confesso, Jesus Cristo é o Senhor, algo entra no nosso espírito. É como se a boca é onde você abre a tua boca, está conectado com o teu coração, e você diz: Senhor, eu te exalto. É impossível você exaltar a Deus lá de dentro, amém, lá do teu espírito, e abrir o teu coração e reconhecer: Deus, tu és Deus, amém, sem Deus, entrar no teu coração, amém. Amém. Eu estava conversando diante de Deus. Deus, acho que é isso, Deus. Porque você adora a Deus e você abre a tua boca. Amém. Confessa a Jesus, você diz: Jesus Cristo, tu és tudo para mim. Você exalta, exala, é como se você recebe de Deus. Te exaltamos, Senhor. Algo acontece em você. Amém. Porque você abriu o teu coração e inclinou ele para Deus, abriu o teu coração e a tua voz, e dá lá de dentro do teu espírito, você diz: Deus, eu te amo com todo o meu coração. Algo acontece na tua vida quando você adora a Deus. Quando você ora, quando você clama, algo sobrenatural acontece. É uma obra transformadora do Espírito de Deus. E essa é a razão que Deus está nos atraindo primeiro para perto dEle. Porque quando você chega perto dEle e tem comunhão com Ele, Ele está te enchendo, Ele está te renovando, Ele está te curando. Amém. A cura daquela mulher com fluxo de sangue aconteceu quando ele chegou bem perto de Jesus e tocou em Jesus. Amém. Humildemente conectou algo. Amém. É como se ela dizia: eu disse que eu vou tocar em Jesus e vou ser curado. É como um ato de fé. Algo saiu o poder dentro dele. Então, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então ele está vendo. O que Isaías está acontecendo? Isaías está vendo o que está acontecendo lá em cima, alto e sublime, santo, santo, todo mundo proclamando: santo, santo. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, o versículo 5 diz: então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele disse: eu vi. Meu irmão, ele não ouviu nada a voz de Deus ainda, ele só viu. Ele não ouviu ainda, ele viu a visão celestial de Deus.
E aí ele disse, diante da grandeza de Deus, meu irmão, o Espírito Santo de Deus vai fazer você levantar os olhos e olhar para Deus e dizer assim, Deus, tu és grande. E sabe o que aconteceu? Quando Jó viu a grandeza de Deus, ele se prostrou diante dele. Amém, nós precisamos ter visão de Deus nessa hora. E o Espírito Santo de Deus revela a Deus. É a primeira coisa que ele vai sabe o que ele vai dizer? Que existe um Deus no céu. Amém. Não pensa só em ti, no teu problema. Para resolver o teu problema, levanta os olhos e olha para o Deus que está sentado no trono. Porque o teu socorro vem do alto, ele não vem de dentro de você. Amém? Ele vem de Deus. E aí, Isaías levanta os olhos, viu o Senhor. E aí, o que acontece? Ele viu o Senhor e olhou para ele e disse assim, eu sou um homem de lábios impuros, iníquo. Habito num povo corrupto e mau. E meu irmão, quando nós tomamos a ceia, os nossos olhos se abrem e nós dizemos, Senhor, nós habitamos no meio de pessoas corruptas, mas a maldade aumentou, os dias são maus, mas a gente olha para o amor de Deus, para a grandeza de Deus, e você diz assim, graças a Deus pelo perdão, e nós nos rendemos diante de Deus, sabe o que acontece? Quem há de ir por nós? E aí você recebe cada vez perto de Deus um comissionamento de dizer, eu quero que tu vá e viva essa vida nesse mundo e seja uma bênção. E então, o que ele disse? Eis-me aqui, eu vou. Então você olha o que Paulo está dizendo, a obra do Espírito vai ser essa, você vai ter uma visão de Deus que vai te atrair a Ele, mas ao mesmo tempo você vai ser comissionado enquanto você estiver na terra. Quem vai ir por mim? Amém. Amém. E a pergunta que nós temos é, ok, o que nós vamos fazer nesse caos que nós estamos vivendo? Amém. Fugir? Amém. Para o monte, esperar a volta de Cristo? Amém. Se associar com esse mundo para não ficar exposto ao mundo? Amém. Ou nós vamos dizer, Senhor, quem há de ir por mim? Ele diz sim. A voz de Deus é para avançar o reino dele. Amém. Nós temos despertados a voz de Deus nessa hora. E o Espírito Santo de Deus vai tornar real quem Deus é, o mundo do jeito que está e o que você precisa fazer nessa hora. Então, você precisa de direção de Deus, primeiro, vai a Deus. E tem uma dose maior da grandeza de Deus e do que Deus é capaz de fazer. Amém? E Atos 4, para a gente concluir. Te exaltamos, Senhor. Amém. Te exaltamos. Amém. Nós te exaltamos, Senhor. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Ser exaltado na minha vida. Nós precisamos, amém, ter um senso da grandeza de Deus. E na tua empresa, ele diz assim, Senhor, ser exaltado nesse lugar. Tu és Deus nesse lugar. Senhor, ser exaltado na minha casa. Toma o teu lugar. Senhor, tu és maior, tu és grande. Ó Deus, me dá a visão de que acima de tudo que eu estou pensando, planejando, de todos os meus planos, visões, do meu teste, da minha empresa, do que eu tenho, existe um Deus exaltado e sublime e sentado. Amém. E, Senhor, me dá uma visão constante. Senhor, aviva o teu Espírito no meu coração para mim jamais perder a visão da eternidade, do céu, da tua presença, Deus. Amém? Porque ali eu virei a ti. Nesse lugar onde você se rende diante da grandeza de Deus, eu virei a ti e vou falar contigo. Amém. A voz de Deus é clara e segura quando você sabe que Deus é Deus e você, amém, é fruto da bondade dele nessa terra. Ali virei a ti e falarei contigo. Algo dentro de nós, à medida que o Espírito vai crescendo, Senhor, eu sei que tu és Deus do céu, alto e sublime, elevado, o maior, o melhor, o todo-poderoso, o Senhor da glória, não há ninguém como tu. Amém. O nosso herói, o nosso melhor amigo, o alfa e o ômega, o Deus do universo. Amém. Quem é? Amém? A bênção que nós temos de Deus trabalhando conosco.
E aí no versículo 4, no capítulo 4, após Jesus dizer, amém, o plano está andando conforme combinado. Espera até que do alto sejam revestidos de poder, porque vocês vão precisar de poder. E meu irmão, nós vamos precisar de poder para fazer os sinais, as maravilhas. Sim, mas meus irmãos, eu quero considerar os irmãos que nós vamos precisar de poder para lidar com as ameaças, as pressões, as perseguições. Nós precisamos do poder de Deus, senão nós vamos afundar. Amém. Sem o poder de Deus, você afunda nesse mundo. E aí, os discípulos saem cheios do Espírito Santo e ocorre aquela cura maravilhosa na porta, o coxo, os religiosos caem em cima. Amém. A pessoa foi curada, meu irmão. Que espírito que nós estamos lidando? Você faz o bem, você ama, prega o evangelho, você estende a mão, você ajuda e as pessoas acham alguma coisa para te odiar. Amém. Eu vou escanear a tua vida e dizer assim, mas é assim, assim, assim. Meu irmão, que espírito é esse que nós estamos vivendo hoje em dia? Amém. É o mesmo espírito que crucificou a Jesus, que hoje, assim, Jesus disse, se odiaram a mim, vão odiar vocês, se perseguiram a mim, vou perseguir vocês. Vocês são chamados para viver em mim, porque se eu venci e a força que eu tive para vencer, vocês também vão ter. Então, se escondam em mim, vivam comigo, o Espírito Santo de Deus foi dado, e a união, amém. Paulo diz para Timóteo, fortifica-te nessa graça que está em Cristo, amém. Nessa unção que Cristo, Ele, Jesus, é o que batiza no Espírito Santo. Então, você quer ser cheio do Espírito, anda perto de Jesus. É a unção de Jesus, amém. Anda perto de Jesus, como você faz? Você ora, adora a Deus, ouve as suas palavras, e você vai ver, o Espírito Santo de Deus vai renovar você vai estar cheio do Espírito. E a força que Jesus tem, é uma graça sobrenatural, amém, que nos dá a capacidade de enfrentar as melhores adversidades. Bem-aventurado sois, quando por minha causa os injuriarem, mentindo e disserem todo mal, questionarem as intenções, traírem e tudo mais. Grande é o galardão do céu, ele aponta lá para cima, ele te renova, amém, para continuar testificando a verdade. A prova de maior amor nessa hora é de, no meio do caos, você continuar perdoando e continuar pregando o evangelho e vivendo a verdade. O Espírito Santo nos foi dado para nos atrair lá para cima e nos ungir para viver e proclamar o reino de Deus. Você vive a verdade e você fala a verdade, onde você estiver. Então, os religiosos, amém, apertaram com eles, amém. Por que é que você está sendo perseguido? Porque tinha aquele coxo que nunca andou e agora foi curado. E em nome de Jesus, pare de falar nesse nome. Eu falei, da onde? Amém, da onde? Onde nós viramos? Amém, o certo virou o errado. Amém, da onde nós viramos? Se não é uma briga de poder, amém, entre o mal e o governo de Cristo, entre o espírito anticristo e o governo de Deus da terra. E aí, Pedro se levanta, olha só o que acontece. Pedro se levanta, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, amém. É a única maneira de você lidar com o teu chefe, amém, com a doença que você está lidando, com a maldade desse mundo, com os problemas financeiros, com, amém, as injustiças desse mundo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, a autoridade diz assim, o que está acontecendo, e ele continua pregando o Evangelho. Amém. Sendo questionado, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Você move no Espírito. Amém? E da onde vem o Espírito? Da onde vem isso? E aí você vai ler. Então ele começa a falar que em nome de Jesus esse homem foi curado. Versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Aí ele fala, cheio do Espírito Santo, fala tudo isso, dá o discurso dele, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram. Essas pessoas têm andado com Jesus. Amém. É a única maneira de viver. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que andar com Jesus. Amém. Você quer ser cheio do Espírito, você tem que andar com Deus. Você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que andar perto dEle. Você tem que adorar dEle. Você tem que, amém, amar as Escrituras. Antes de sermos enviados, nós precisamos estar cheios de Deus. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Antes de amar o próximo, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração. Amém. Devotar a nossa vida. Ele é o nosso maior tesouro. Amém. Ele é digno. Amém. A primeira prensa é dele. Deus, nessa manhã eu te adoro. Muito obrigado por esse dia. Deus, livra-me do mal. Senhor, eu não quero te desagradar nesse dia. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Eu te exalto, eu te adoro. Deus, fala comigo. Deus, eu não posso viver sem a tua voz. Deus, quando tu fala comigo, eu vivo. Senhor, fala comigo. Aí você lê a Bíblia. Amém, tudo que é de Deus, amém, você brilha os olhos. Isso é sinal do que o Espírito Santo de Deus está te fazendo. Amém. É o subproduto do Espírito Santo de Deus, está criando em você um apetite por Deus, as coisas do alto, o que é eterno. E você adora a Deus. Senhor, eu te exalto. E meu irmão, você tem que viver nesse estado em primeiro lugar, para depois lidar com outras coisas. Nós precisamos andar com Deus e fortalecer a nossa comunhão com Deus o suficiente para que desse momento a voz de Deus venha, Ele nos unja e diz, faz isso. Amém, eu te autorizo, vai nessa direção. Deus, amém. O ministério vem depois do amor que você tem, bem claro e prático expressado para Deus. Amém. Todo mundo quer. Tem que amar. Não, nós temos que ter o que amar. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo para entregar alguma coisa. Amém? Você vai amar o mundo com o quê, meu irmão? Com a vida de Deus que só Deus pode dar. Ou seja, você só pode dar o que você recebeu. E você só recebe quando você está perto de Jesus. E esses homens religiosos, amém, eles oraram. Para eles fazerem o que eles estão fazendo, não é algo natural, não é de uma faculdade, não é de intelecto, não é de estudo. Eles devem ter andado com Jesus. E o resultado disso foi intrepidez, ousadia, algo sobrenatural nasceu dentro deles. E aí os discípulos foram desafiados, então não fala mais desse Jesus. Amém. Religioso é religioso. Amém. Você acha que ele vai dar uma dentro? Dá sempre uma fora. Amém. Os cristãos carnais, a religião, a hipocrisia, os políticos, você acha que as pessoas mudaram? Eles não mudam, as pessoas não estão querendo mudar. Só Jesus salva, só, amém, a pregação do Evangelho, só, amém, o mover sobrenatural de Deus, de fortalecer a nossa vida para continuar amando, amém, nesse meio desse caos. Crendo na possibilidade de Deus tocar em alguém, amém, pelo seu Espírito. Amém. Amém. Quando você espera que o religioso vai entender, esses caras estiveram com Jesus, eles são ousados, eles são iletrados, olha só a intrepidez, olha a ousadia, olha a convicção desses homens, olha a cura, olha o resultado. E não adianta isso. Você não fala mais, senão nós vamos te chicotear. Como assim? Amém, vocês estão malucos. Amém. Vocês viram os sinais da manifestação de Deus entre nós? A vida de uma pessoa, a pregação do Evangelho. Amém. Os milagres. Ele falou assim, não fala mais nesse nome. Amém. Amém. Esse é o mundo, meu irmão, que nós vemos. Esse é o mundo que nós vemos. E Deus te chama para viver nesse mundo o Evangelho. É a única solução. Cheios do Espírito, é a única solução. Porque as pessoas ao nosso redor, não é com argumento, não é com... Amém. Vamos fazer o seguinte. Amém. Vamos fazer o culto de adoração como se fosse uma discoteca para atrair as pessoas. Ah, é? Vai firme. Amém.
Vamos mundanizar o evangelho e a pregação, porque de repente eles vão querer alguma coisa. Não, o mundo precisa, amém, de uma igreja que ame a Deus cheia do Espírito. Amém. E ainda assim, eles vão rejeitar. Amém? Amém? Vamos fazer a pregação do Evangelho e o culto a Deus mais parecido com as coisas que esse mundo faz, porque de repente a gente vai atrair. Não, meu irmão, sabe por que nós estamos fazendo isso na igreja? Para evitar crítica. Amém. Nós estamos fazendo isso para evitar que as pessoas nos critiquem, nós passamos vergonha, porque, como Paulo diz, nós estamos nos tornando inimigos da cruz de Cristo, porque nós estamos fugindo da cruz. Nós estamos fugindo de mostrar Cristo crucificado, que é a única maneira de salvar esse mundo. A única maneira de salvar esse mundo é uma igreja que está disposta a sofrer como Cristo sofreu e mostrar o amor pelas pessoas. Amém. Que no auge de ser apedrejado, Estevão disse: Deus, eles não sabem, não atribui a eles isso, Deus. Perdoa eles. Amém? E sabe o que eles fizeram em resposta a isso? Também, a resposta dos religiosos foi não convencional. A resposta da igreja também foi não convencional. Eles foram orar a Deus e dizer: Deus, nos dá mais poder para lidar com essas pressões. E aí você lê a igreja em oração. E aí ele diz assim, versículo 24. Levantaram a voz a Deus. Amém. Que benção. Esses termos são tremendos. Amém. Levanta a voz a Deus. Amém. Ser exaltado a Deus. Amém. Quando você adora a Deus e reconhece a Deus, só no começo da adoração você diz: Senhor, Pai nosso que está nos céus. Amém. Santo é o teu nome. Amém. Não há ninguém como tu, centrado num alto e sublime trono. Levanta a voz e diz: Deus, tu és o Criador do céu e da terra. Amém. Eu te adoro nesse dia. E aí você, desse lugar, você ora e diz assim: Deus, olha o que nós estamos lidando nessa hora. Eles se levantaram contra o Senhor e o seu ungido. Não contra você, contra Jesus. O mundo, as nossas famílias, os nossos amigos, eles têm um problema com Jesus. E se eles puderem, eles vão matar Jesus de novo. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar do lado de quem? Amém. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Sabe o que isso significa na prática? Não. Eu morro com Cristo. Amém. É isso que vai mudar a história da humanidade. Onde a igreja disser: eu me coloco do lado de Deus, não do lado do mundo. Se você vai começar a falar do meu Salvador, amém. E é onde as coisas se tornam mais reais na nossa vida. Amém. Onde a nossa boca começa a ser restaurada e você começa a falar as coisas do reino de Deus. E olha o que eles disseram. Agora, Senhor, versículo 19. Então nós estamos concluindo. Olha para as ameaças e consegue aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E o que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sim, mas Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Agora eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, eles ficaram cheios do Espírito Santo. A resposta da oração que eles fizeram diante das ameaças é que eles ficaram cheios do Espírito Santo. É a resposta de Deus para você. Não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A resposta para o momento, para as pressões que você está surgindo. E, meu irmão, as pressões podem ser pessoais internas. Você pode estar lidando com pressões internas, físicas, só você. Pressões familiares, pressões de trabalho, pressões de toda sorte. A resposta é a mesma. Olha a Deus para a situação. E sabe o que Deus vai dizer? Ele vai responder a tua resposta. Renovando dentro de você o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito, porque a vida de Deus em nós, pelo Espírito,
é o que vai, é a única solução para lidar com o que nós temos que lidar. Então, meu irmão, e ele diz assim: Senhor, dá ousadia para mim continuar pregando o Evangelho. Que Deus te renove, meu irmão. E nós temos duas frentes para operar nessa manhã. E amém, todo esse tempo tem sido assim. Nós estamos vivendo em dias maus, pressão de todos os lados. Amém. A maldade está aumentando, a iniquidade aumentando, a pressão aumenta. E nós precisamos saber como agir nessa hora. Amém. E a primeira coisa é, levando os teus olhos para Deus. Nesse meio do caminho de tudo que nós vemos. Olha Deus sentado no trono. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele reina e Ele é soberano, Criador do céu e da terra. Adora a Deus. Amém. Deus habita no meio dos louvores. Nós queremos andar na presença de Deus. Amém. Na pior situação que Moisés, ele corria para o joelho e ia para a tenda. Amém. Porque é nesse lugar que nós vamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vai vir da seguinte maneira. Ele vai nos encher do Espírito e vai dizer, vai ungir nossa boca, continua falando com toda intrepidez a verdade no meio das mentiras. Vive a verdade e prega a verdade. Amém? Essa é a solução da nossa vida. Então, meu irmão, que Deus te encha do seu Espírito. Que Deus continue se enchendo. Então, o que nós lemos nesse texto é que Pedro estava cheio do Espírito. Eles reconheceram que ele estava cheio. As pressões vieram. Eles oraram, Deus nos ajuda nessa hora. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, encher-nos do Espírito é continuar nos enchendo. É algo contínuo. Amém. Graças a Deus, que a cada tempo, na presença de Deus, que você saia desse lugar. Amém. Com um pouco mais dessa realidade no teu coração. Em nome de Jesus.